12 babás desistiram em 6 meses, mas nenhuma delas entendeu o que realmente assombrava aquela casa. Somente a nova cuidadora ousa cantar antes de tocar, e o silêncio que segue muda tudo. Ao abrir portas trancadas pela dor, ela guia o pai de volta aos filhos e à própria humanidade. Na escuridão do luto, a esperança reaprende a respirar. Um gesto de amor por vez. O som atravessava os corredores da mansão como uma sirene incessante. Eram 3 da manhã, e os gêmeos não paravam de chorar. Marina Cavalcante, a 12ª babá contratada em 6 meses, descia as escadas com as malas na mão e o rosto marcado pela exaustão. Seu cabelo desalinhado e os olhos inchados denunciavam noites sem dormir. Na sala de estar encontrou Dona Benedita, a governanta da casa, que a observava com um misto de compreensão e tristeza. Não aguento mais, Dona Benedita. Esses bebês choram dia e noite. Tentei de tudo, mas é como se nada os acalmasse. É sobrenatural, disse Marina, ajustando a bolsa no ombro. A governanta suspirou fundo, cruzando os braços sobre o avental branco impecável. Você é a 12ª a ir embora, minha filha. Todas dizem a mesma coisa. Mas não é culpa dos meninos, é essa casa, essa família. Tá tudo partido por dentro. Marina acenou com a cabeça, sentindo um aperto no peito. Olhou uma última vez para as escadas, de onde o choro continuava ecoando, e saiu porta afora sem olhar para trás. O táxi já esperava na entrada da propriedade. Quando os portões de ferro se fecharam atrás dela, Marina respirou aliviada, como se tivesse escapado de uma prisão. Dentro da mansão, no 3º andar, Rafael Mendes permanecia trancado em seu escritório. Os cabelos escuros ligeiramente grisalhos nas têmporas, o terno amarrotado e a barba por fazer, contrastavam com o ambiente luxuoso ao redor. Papéis espalhados sobre a mesa de mogno, 3 xícaras de café vazias e a luz fria do computador eram seus únicos companheiros. O som do choro dos filhos chegava abafado até ali, mas ele fingia não ouvir. Tinha se tornado especialista em ignorar tudo que o lembrava do que havia acontecido 6 meses atrás. O celular vibrou. Era uma mensagem da governanta, dizendo que a babá tinha ido embora. Rafael fechou os olhos e esfregou o rosto com as mãos. 12ª. Como era possível que ninguém conseguisse cuidar de 2 bebês? Ele pagava fortunas, oferecia os melhores salários do mercado, mas todas fugiam como se houvesse algo errado com aquela casa. E talvez houvesse. Rafael levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, os jardins perfeitamente cuidados se estendiam sob a luz da lua. A piscina refletia o céu estrelado. Tudo parecia perfeito visto de cima. Mas dentro daquela mansão nada estava bem. Nada estava bem desde o dia em que Camila partiu. Ele afastou o pensamento antes que tomasse forma completa. Não podia pensar nela. Não podia lembrar. Era a única forma de continuar funcionando. Voltou para a mesa e mergulhou novamente nos relatórios da empresa. O trabalho era seu refúgio, seu escudo contra tudo que doía demais para sentir. No andar de baixo, Dona Benedita subia lentamente as escadas que levavam ao quarto dos gêmeos. Aos 60 anos, ela havia visto muita coisa na vida, mas nada a preparara para testemunhar o sofrimento silencioso daquela família. Trabalhou para os Mendes por 15 anos, primeiro quando Rafael era solteiro, depois quando se casou com Camila, e agora, depois da tragédia que ninguém na casa ousava mencionar em voz alta. Os bebês continuavam chorando. Benedita entrou no quarto e acendeu a luz suave do abajur. Lá estavam eles, Gabriel e Miguel, 2 pequenos seres de apenas 6 meses, deitados em berços separados, com os rostinhos vermelhos de tanto chorar. A governanta se aproximou, pegou Gabriel no colo e começou a balançá-lo devagar, cantarolando uma cantiga de ninar. O choro diminuiu por alguns instantes, mas logo recomeçou com força total. Ela sabia o que faltava. Não era comida, não era sono, não era a temperatura do quarto ou fraldas limpas. Era algo que o dinheiro não podia comprar. Aqueles meninos sentiam falta do que nunca tiveram. O colo da mãe, o amor do pai, a presença de alguém que os olhasse com verdadeiro afeto. Benedita fazia o possível, mas não era suficiente. Ela era apenas a governanta. O que aquelas crianças precisavam estava trancado num escritório no 3º andar, escondido atrás de uma muralha de trabalho e negação. Colocou Gabriel de volta no berço e pegou Miguel. O mesmo resultado.
O choro continuava. Benedita sentou na poltrona entre os dois berços e começou a orar baixinho, pedindo forças para continuar e uma solução para aquela situação que parecia não ter fim. Quando o sol nasceu sobre São Paulo, Rafael finalmente saiu do escritório. Tinha olheiras profundas e a camisa estava completamente amassada. Desceu as escadas evitando olhar para o corredor que levava ao quarto dos gêmeos. Na cozinha, encontrou Benedita preparando café. Ela o cumprimentou com um sorriso cansado. Bom dia, seu Rafael. Café está quase pronto. Bom dia, Benedita. A babá foi embora, ele afirmou, mais como uma constatação do que como uma pergunta. Foi sim, de madrugada. Disse que não aguentava mais. Rafael serviu uma xícara de café e bebeu em silêncio. Benedita o observava, querendo dizer tantas coisas, mas sem saber como. Finalmente respirou fundo e decidiu arriscar. Seu Rafael, o senhor precisa passar mais tempo com os meninos. Eles sentem sua falta. Eu trabalho para sustentar essa casa, Benedita. Para dar tudo do melhor para eles, ele respondeu secamente, sem olhar nos olhos dela. Mas eles não precisam de coisas, seu Rafael. Eles precisam do pai. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Rafael deixou a xícara sobre a bancada com mais força do que pretendia, fazendo um barulho seco que ecoou pela cozinha. Eu preciso ir para o escritório. Quando contratar a nova babá, me avise, ele disse, já se dirigindo para a porta. Benedita sentiu o coração apertar. Queria gritar, sacudir aquele homem e fazê-lo enxergar o que estava perdendo, mas sabia que não adiantaria. A dor de Rafael era tão profunda que ele havia se transformado em pedra para não sentir. E pedras não escutam. Pedras não sentem. Pedras não amam. Ela passou o resto da manhã tentando acalmar os gêmeos. Deu mamadeira, trocou fraldas, cantou, conversou, mas nada funcionava por muito tempo. O choro voltava sempre, como se fosse um pedido desesperado que ninguém conseguia entender. Benedita ligou para a agência de babás explicando a situação. A atendente suspirou do outro lado da linha. Dona Benedita, já enviamos 12 profissionais para essa casa. Todas voltaram dizendo a mesma coisa. Está ficando difícil encontrar alguém disposto a ir. Eu sei, querida, mas o senhor paga bem. Oferece todos os benefícios. Por favor, tente mais uma vez. Vou ver o que posso fazer. Mas não prometo nada. A ligação terminou sem garantias. Benedita voltou para o quarto dos gêmeos, onde Gabriel havia finalmente adormecido de exaustão. Mas Miguel continuava chorando baixinho, como se tivesse desistido de ser ouvido. Ela o pegou no colo e caminhou até a janela, mostrando o jardim lá fora. Olha só que dia bonito, Miguel. O sol está brilhando. Os passarinhos estão cantando. Tudo vai ficar bem, você vai ver. Mas enquanto dizia essas palavras, Benedita não tinha certeza se acreditava nelas. Como as coisas poderiam ficar bem quando o pai se recusava a olhar para os filhos? Quando a casa inteira era um mausoléu de lembranças evitadas? Quando o amor havia sido substituído pelo silêncio? O dia passou devagar. Rafael não voltou para almoçar. Benedita passou a tarde inteira cuidando dos bebês sozinha, revezando entre os dois, tentando dar conta de tudo. Quando anoiteceu, ela estava completamente exausta. Os gêmeos finalmente dormiram por algumas horas, e ela aproveitou para preparar o jantar, mesmo sabendo que provavelmente Rafael não apareceria para comer. Estava arrumando a cozinha quando ouviu a campainha tocar. Franzindo a testa, foi até a porta. Eram quase 9 da noite. Quem seria a essa hora? Abriu a porta e se deparou com uma mulher jovem, talvez uns 30 anos, com roupas simples, mas limpas, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo e olhos que transmitiam uma serenidade incomum. Boa noite. Meu nome é Laura Santos. Vim procurar trabalho como babá, disse a mulher com voz calma e clara. Benedita a observou de cima a baixo. A roupa simples, a bolsa gasta, as mãos calejadas de quem conhecia o trabalho duro. Mas havia algo diferente nela, algo nos olhos talvez. Uma luz que Benedita não via há muito tempo naquela casa. A essa hora da noite, moça. A agência não mandou ninguém hoje, eu sei. Não vim pela agência. Ouvi sobre a vaga numa conversa no ônibus. Uma moça estava comentando sobre uma família que precisava de babá com urgência. Anotei o endereço e vim. Benedita hesitou. Era irregular, incomum, mas também estava desesperada, e havia algo em Laura que inspirava confiança. Entre, por favor, mas preciso avisar que o patrão está muito exigente.
Já tivemos 12 babás em 6 meses. Todas foram embora. Laura entrou na mansão e seus olhos percorreram o hall de entrada. O mármore polido, o lustre de cristal, os móveis caros. Tudo impecável, mas vazio. Como se a casa fosse mais um cenário do que um lar. Entendo, disse Laura, seguindo Benedita até a sala de estar. E por que foram embora? Os bebês choram muito, dia e noite, e nenhuma conseguiu lidar com isso. Nesse momento, como se houvessem escutado a conversa, um choro começou a ecoar do andar de cima. Depois outro se juntou ao primeiro. Laura olhou para o teto e sua expressão mudou. Não era medo ou irritação. Era compaixão. Posso vê-los? Perguntou Laura, já dando um passo em direção às escadas. Benedita ficou surpresa com a urgência na voz de Laura. Agora não, moça. O senhor precisa entrevistá-la primeiro. Ele deve chegar logo. Laura assentiu, mas seus olhos continuavam fixos no teto, de onde o choro não parava. Sentou-se no sofá, mas Benedita percebia que cada fibra do seu corpo queria subir aquelas escadas e ir até as crianças. Rafael chegou pouco depois das 10 da noite. Entrou pela porta já afrouxando a gravata, os ombros curvados pelo peso de mais um dia de trabalho intenso. Quando viu Benedita esperando com uma estranha na sala, parou. Quem é ela? Estou contactada, perguntou direto, sem preâmbulos. Laura Santos, senhor. Veio procurar a vaga de babá. Rafael a examinou com olhos cansados. Você veio pela agência? Não, senhor. Ouvi sobre a vaga e vim por conta própria. Tem experiência? Ele perguntou, cruzando os braços. Tenho experiência com crianças, sim. Cuidei de meus sobrinhos desde pequenos e trabalhei numa creche comunitária por 3 anos. Rafael suspirou. Não era o currículo impressionante que costumava exigir, mas também não tinha mais opções. Olha, vou ser direto. Já tivemos 12 babás. Todas foram embora, porque os bebês choram muito. Se não aguenta choro de criança, é melhor nem tentar. Laura o encarou diretamente nos olhos. Senhor, criança chora por algum motivo. Fome, sono, dor ou falta de atenção. Se 12 pessoas não conseguiram descobrir o motivo, talvez o problema não esteja nas crianças. O silêncio que se seguiu foi tenso. Benedita prendeu a respiração. Ninguém falava assim com Rafael Mendes. Esperava que ele explodisse e mandasse a mulher embora. Mas, para sua surpresa, Rafael apenas desviou o olhar. Você pode começar amanhã. O salário é R$5.000 por mês, com todos os benefícios. Benedita vai explicar a rotina. Laura balançou a cabeça. Com todo respeito, senhor, mas esse salário é muito alto para uma babá. 1.500 está bom para mim. Rafael a olhou como se ela tivesse falado em outro idioma. Você está recusando um salário maior? Estou aceitando o que é justo. Não vim aqui pelo dinheiro, vim para ajudar. Rafael não sabia o que dizer. Estava acostumado a pessoas que sempre queriam mais, nunca menos. Finalmente acenou com a cabeça. Como quiser. Benedita, prepare o quarto da babá. Posso ver as crianças agora? Laura pediu, levantando do sofá. São quase 11 da noite. Deixa para amanhã. Elas estão chorando, senhor. Precisam de alguém agora. Rafael apertou o maxilar. Benedita cuida disso. Boa noite. Ele subiu as escadas sem olhar para trás. Laura ficou parada na sala, observando o homem desaparecer no corredor. Benedita se aproximou, tocando seu braço gentilmente. Venha. Vou mostrar seu quarto e amanhã apresento a rotina. Mas Laura não se mexeu. O choro continuava ecoando. Com licença, dona Benedita. Preciso ir até elas agora. É urgente. Antes que a governanta pudesse protestar, Laura já subia as escadas. Benedita correu atrás dela, tentando explicar onde ficava o quarto dos gêmeos. Mas Laura parecia ser guiada pelo som do choro. Parou diante de uma porta entreaberta. Empurrou-a devagar e entrou. O quarto era lindo. Papel de parede azul claro com nuvens brancas. 2 berços de madeira clara. Prateleiras cheias de brinquedos que pareciam nunca terem sido tocados. Mas apesar da beleza, havia algo vazio ali. Laura se aproximou do primeiro berço e viu Gabriel, o rostinho vermelho de tanto chorar. No outro berço, Miguel fazia o mesmo. Ela não pegou os bebês imediatamente. Primeiro, ficou parada entre os 2 berços, apenas observando. Depois começou a cantar. Era uma cantiga simples, uma melodia suave que sua avó costumava cantar quando ela era pequena. O choro foi diminuindo gradualmente. Gabriel abriu os olhinhos inchados e olhou para ela. Miguel também.
Laura sorriu e estendeu a mão, tocando delicadamente o rosto de cada um. Vocês não estão sozinhos, sussurrou. Eu estou aqui agora. Benedita estava na porta, observando a cena com lágrimas nos olhos. Em 6 meses, era a primeira vez que via os meninos reagirem assim a alguém. Laura pegou Gabriel no colo e começou a balançá-lo devagar. O bebê encostou a cabecinha no ombro dela e soltou um suspiro longo. Depois de alguns minutos, ela o colocou de volta no berço e pegou Miguel, repetindo o processo. Quando ambos finalmente dormiram, Laura cobriu cada um com cuidado e saiu do quarto em silêncio, seguida por Benedita. No corredor, a governanta a abraçou. Menina, você tem um dom. Nunca vi nada assim. Não é dom, dona Benedita, é amor. Essas crianças sentem falta de amor. Benedita enxugou as lágrimas. Venha, vou mostrar seu quarto. Amanhã conversamos mais. Laura seguiu a governanta até um quarto simples, mas confortável no 2º andar. Quando ficou sozinha, sentou na cama e olhou pela janela. A mansão era enorme, cercada de luxo por todos os lados. Mas era a casa mais triste que já tinha visto. Podia sentir a dor impregnada nas paredes, o silêncio pesado que sufocava tudo. Pensou no homem que a havia entrevistado, Rafael Mendes. Olhos vazios, ombros curvados, voz sem emoção. Um pai que fugia dos próprios filhos. Tinha visto essa expressão antes, em pessoas que sofreram perdas profundas. Pessoas que construíram muros ao redor do coração para não sentir a dor. Mas também sabia que esses muros aprisionavam não só a dor, mas todo o amor que ainda existia dentro. Laura se deitou e fechou os olhos. Tinha muito trabalho pela frente. Não era apenas cuidar de 2 bebês. Era ajudar a reconstruir uma família que havia se despedaçado. Era trazer luz para uma casa mergulhada em escuridão. E sabia que não seria fácil. Rafael Mendes havia se trancado numa fortaleza de negação e trabalho. Chegar até ele seria como escalar uma montanha. Mas Laura não desistia facilmente. Tinha aprendido desde cedo que o amor verdadeiro exige coragem. E coragem era algo que não lhe faltava. Adormeceu com o coração cheio de determinação, pronta para enfrentar o que viesse pela frente. Laura acordou com os primeiros raios de sol entrando pela janela. Por instinto, ficou atenta, esperando ouvir o choro dos gêmeos, mas a casa estava silenciosa. Levantou rapidamente e foi até o quarto deles. Gabriel e Miguel dormiam tranquilos, os rostinhos serenos pela primeira vez em meses. Benedita apareceu na porta, ainda de roupão, com os olhos arregalados. Estão dormindo, sussurrou a governanta incrédula. Pela primeira vez desde que nasceram, dormiram a noite toda. Laura sorriu. Só precisavam sentir que alguém se importava de verdade. Depois de se arrumar, Laura desceu para a cozinha, onde Benedita preparava o café da manhã. A governanta estava visivelmente mais animada, cantarolando baixinho enquanto mexia os ovos na frigideira. Dona Benedita, preciso entender melhor essa família. O que aconteceu aqui? Se Laura perguntou, sentando-se à mesa. A governanta parou o que estava fazendo e olhou para a porta, certificando-se de que estavam sozinhas. Então puxou uma cadeira e sentou-se ao lado de Laura. É uma história triste, menina. Seu Rafael era um homem diferente antes. Sorridente, apaixonado pela esposa. Camila era uma mulher doce, cheia de vida. Quando descobriram que esperavam gêmeos, essa casa inteira vibrava de felicidade. Laura ouviu em silêncio, percebendo a dor nos olhos de Benedita. Mas o parto foi difícil, muito difícil. Camila lutou com todas as forças, mas houve complicações graves. Os médicos fizeram de tudo. No final, os bebês sobreviveram, mas ela partiu. Foi embora para um lugar de onde não volta. Então ela faleceu no parto? Laura perguntou suavemente. Benedita assentiu, enxugando uma lágrima. E seu Rafael nunca se recuperou. Ele culpa os meninos pela partida dela. Não diz isso com palavras, mas está escrito em cada olhar que desvia, em cada vez que passa direto pelo corredor sem entrar no quarto deles. Laura sentiu o coração apertar. Agora entendia tudo. O choro incessante dos bebês não era por fome ou dor física. Era a ausência emocional. Crianças sentem quando não são amadas. Sentem quando são rejeitadas, mesmo que não consigam compreender o motivo. Ele mudou completamente, continuou Benedita. Mandou tirar todas as fotos da casa. Trancou o quarto onde dormiam juntos e nunca mais entrou lá. Proibiu que qualquer um mencionasse o nome dela. É como se tentasse apagar a existência de Camila, mas ao fazer isso,
está apagando a própria vida também. E os bebês nunca sentiram o toque do pai? Laura perguntou. Benedita balançou a cabeça negativamente. Desde que nasceram, seu Rafael não pegou os meninos no colo nenhuma vez. Ele paga por tudo, contrata as melhores babás, compra tudo do melhor. Mas amor, afeto, presença, isso ele não dá. E é exatamente isso que Gabriel e Miguel mais precisam. Laura ficou em silêncio por um momento, processando tudo. Depois olhou para Benedita com determinação. Isso precisa mudar, dona Benedita. Essas crianças merecem ter um pai. E seu Rafael merece ter a chance de conhecer os filhos. Benedita suspirou. Já tentei falar com ele, menina. Outras babás tentaram. Mas ele é como uma pedra. Não escuta ninguém. Então vamos encontrar uma forma de fazê-lo escutar. Os dias seguintes estabeleceram uma nova rotina na casa. Laura cuidava dos gêmeos com dedicação total. Acordava quando eles acordavam, alimentava, trocava, brincava e cantava. E pela primeira vez em 6 meses, o choro desesperado foi substituído por gorgolejos e risadas. Gabriel e Miguel começaram a reagir à presença de Laura. Abriam sorrisos quando a viam, esticavam os bracinhos para serem pegos. Benedita observava tudo maravilhada. A casa, que antes parecia um túmulo, começava a mostrar sinais de vida, mas Rafael permanecia distante. Saía cedo para o escritório e voltava tarde da noite. Quando estava em casa, trancava-se no próprio escritório. Evitava qualquer contato com os filhos. Laura sabia que precisava agir, mas com cuidado. Não podia forçar Rafael a enfrentar o que não estava pronto para encarar. Então começou com pequenos passos. Quando ele passava pelo corredor, ela garantia que a porta do quarto dos gêmeos estivesse aberta. Quando ele estava na sala, trazia os bebês para tomar sol no jardim visível da janela. Pequenas exposições, sutis, sem confronto direto. Uma tarde, enquanto dava mamadeira para Miguel, Laura percebeu algo curioso. Havia um padrão nas paredes, marcas retangulares mais claras no papel de parede da sala e do corredor. Lugares onde fotos haviam sido penduradas e depois removidas. Eram muitas. A casa inteira tinha sido despida de memórias. Dona Benedita, o que aconteceu com as fotos? Perguntou Laura. Seu Rafael mandou tirar tudo logo depois que voltou do hospital com os meninos. Disse que não queria lembranças. Guardou tudo no quarto trancado. Que quarto trancado? Benedita hesitou antes de responder. O quarto onde ele dormia com Camila. No segundo andar, no final do corredor. Ninguém entra lá desde a tragédia. Ele trancou e levou a chave. Ali dentro está tudo como ela deixou. As roupas, os perfumes, as fotos. Tudo. Laura sentiu um arrepio. Um santuário lacrado. Um passado aprisionado. Rafael havia trancado não apenas um quarto, mas todo o seu coração dentro daquele espaço. Ele precisa abrir aquele quarto, Laura disse com convicção. Menina, isso é impossível. Ele nunca vai aceitar. Vai se entender que é a única forma de seguir em frente. Naquela noite, Laura esperou Rafael chegar. Eram quase 11 quando ele entrou pela porta. Ela estava na sala, com Gabriel dormindo no colo. Rafael parou ao vê-la, claramente desconfortável com a cena. Boa noite, senhor Rafael, Laura disse calmamente. Boa noite. Ele ainda não dormiu? Dormiu sim. Acabei de colocá-lo para dormir. Hoje foi um dia tranquilo. Os meninos estão se adaptando bem. Rafael acenou com a cabeça, já se virando para subir as escadas. Laura respirou fundo e decidiu arriscar. Senhor Rafael, posso fazer uma pergunta? Ele parou, mas não se virou. Pode. Com que frequência o senhor segura seus filhos? O silêncio que se seguiu foi denso como neblina. Rafael ficou imóvel, as costas tensas, os punhos cerrados. Laura viu a respiração dele se alterar, ficar mais pesada. Eu trabalho para dar tudo a eles, ele respondeu com voz controlada. Mas eles não precisam de coisas, senhor. Precisam de você. Você não entende a situação, então me explique. Me ajude a entender. Rafael se virou lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, não de choro, mas de cansaço e dor contida. Você foi contratada para cuidar dos bebês, não para opinar sobre minha vida. Fui contratada para cuidar dessas crianças, e parte disso é garantir que tenham tudo o que precisam. E elas precisam do pai. Elas têm tudo. Comida, roupa, médicos, brinquedos. Mas não têm amor, não têm o toque do pai. Não têm a presença de quem deveria ser a pessoa mais importante na vida delas.
Rafael cerrou os dentes. Você não sabe nada sobre mim ou sobre essa família. Sei que o senhor sofreu uma perda terrível. Sei que a dor deve ser insuportável. Mas essas crianças não têm culpa do que aconteceu. A expressão de Rafael mudou. A máscara de frieza rachou por um segundo, revelando a dor crua por trás. Eles existem porque ela se foi, ele disse, a voz quebrando. Cada vez que olho para eles vejo o que perdi. E cada vez que eles olham para o Senhor, ou melhor, cada vez que o Senhor desvia o olhar, eles sentem a rejeição. Sentem que não são amados. Sentem que são a causa da infelicidade do próprio pai. Rafael balançou a cabeça. Você não entende. Entendo mais do que imagina, senhor Rafael. Entendo que está preso em uma dor tão grande que acha que a única forma de sobreviver é não sentir nada. Mas ao fazer isso, está matando não só o amor que sente pelos filhos, mas também qualquer chance de felicidade que ainda possa ter. Ele olhou para Laura com olhos marejados. Como ousa falar assim comigo? Ouso porque alguém precisa. E porque esses meninos merecem um pai. E o senhor merece conhecer os filhos incríveis que tem. Rafael subiu as escadas sem responder, deixando Laura sozinha na sala. Ela ouviu a porta do escritório se fechar com força. Benedita apareceu na entrada da cozinha, tendo escutado toda a conversa. Foi corajosa, menina. Mas acho que foi longe demais, talvez. Mas alguém precisava dizer a verdade para ele. Laura subiu para o quarto dos gêmeos. Gabriel e Miguel dormiam tranquilos. Ela os observou por longos minutos, pensando em tudo que haviam perdido antes mesmo de conhecer. Uma mãe que nunca abraçariam. Um pai que se recusava a amá-los, mas não ia desistir. Não podia. Os dias seguintes foram tensos. Rafael evitava Laura ainda mais do que antes. Quando precisava dar alguma instrução, falava através de Benedita. Mas Laura percebia que algo havia mudado. Às vezes, quando passava pelo corredor, via Rafael parado diante da porta do quarto dos gêmeos, apenas observando de longe. Nunca entrava, mas também não fugia mais tão rápido. Uma semana depois da conversa, Laura encontrou Rafael na biblioteca tarde da noite. Ela havia descido para pegar água e viu luz acesa. Ele estava sentado numa poltrona, segurando uma foto. Quando percebeu a presença dela, tentou esconder a imagem. Mas Laura já tinha visto. Era Camila, linda, sorridente, com as mãos na barriga de grávida. Ela era bonita, Laura disse suavemente, entrando na biblioteca. Rafael não respondeu. Apenas olhou para a foto com expressão de dor profunda. Posso sentar? Laura perguntou. Ele acenou afirmativamente. Laura se sentou na poltrona ao lado, mantendo uma distância respeitosa. Quanto tempo faz que o senhor não fala sobre ela? 6 meses. Desde o hospital. Deve ser muito difícil guardar tudo dentro. Carregar esse peso sozinho. Rafael fechou os olhos. Você não entende. Se eu começar a falar, se eu começar a lembrar, vou desmoronar. E não posso desmoronar. Tenho uma empresa para administrar. Funcionários dependendo de mim, responsabilidades. E 2 filhos que precisam de você. Eles estão bem. Você cuida deles. Tem tudo o que precisam. Exceto um pai. Exceto alguém que os olhe nos olhos e diga que os ama. Rafael abriu os olhos e encarou Laura. Como posso amar o que me tirou a pessoa que mais amei na vida? Laura sentiu o coração apertar com a franqueza daquela dor. Senhor Rafael, posso dizer algo que pode ser difícil de ouvir? Ele ficou em silêncio, mas não se levantou. Laura interpretou como permissão. Camila não foi tirada de você pelos bebês. Foi uma tragédia, uma fatalidade médica. Mas Gabriel e Miguel não escolheram nascer. Não escolheram as complicações que aconteceram. Eles são tão vítimas quanto o Senhor. Mas diferente do Senhor, eles não têm escolha. Não podem decidir não amar. Não podem fugir da situação. Estão completamente dependentes de adultos que cuidem deles. E o único pai que tem se recusa a olhar para eles. Rafael ficou em silêncio, os olhos fixos na foto de Camila. Eu não sei como, ele sussurrou. Não sei como olhar para ele sem sentir a dor, sem lembrar do que perdi. E se o senhor olhasse não para o que perdeu, mas para o que ganhou? 2 meninos lindos, saudáveis, que trazem consigo parte de Camila. Eles têm os olhos dela, sabia? Rafael balançou a cabeça. Não sei. Nunca olhei direito. Laura se levantou. Venha comigo. Para onde? Para o quarto deles. Só por 1 minuto. Rafael hesitou. Sua respiração se acelerou. As mãos tremeram. Laura estendeu a mão para ele.
Eu vou com você. Não precisa ter medo. Ele olhou para a mão estendida. Depois de um momento que pareceu uma eternidade, aceitou. Levantou-se, ainda segurando a foto de Camila. Laura o guiou pelos corredores até o quarto dos gêmeos. A porta estava entreaberta, deixando passar a luz suave do abajur. Só olhe, Laura sussurrou. Não precisa fazer nada. Só olhe. Rafael entrou devagar, como se pisasse em terreno sagrado. Aproximou-se do primeiro berço e olhou para Gabriel. O menino dormia de lado, os lábios entreabertos, os cílios longos descansando nas bochechas. Rafael soltou um suspiro trêmulo. Os olhos, ele murmurou, são iguais aos dela. Exatamente iguais, Laura confirmou. Rafael se moveu para o outro berço. Miguel tinha uma mecha de cabelo caída na testa. Rafael estendeu a mão hesitante e afastou o cabelo com dedos trêmulos. O bebê se mexeu levemente, mas continuou dormindo. E esse, ele disse a voz embargada, tem o nariz dela. Que a boca. Laura ficou ao lado dele, vendo a transformação acontecer. Era sutil, mas estava ali. Uma rachadura na armadura que Rafael havia construído ao redor do coração. Eles são pedaços dela, que continuam vivos, Laura disse suavemente. Parte de Camila ainda está aqui neles, e quanto mais o Senhor os rejeita, mais apaga a lembrança dela. Rafael se afastou dos berços caminhando até a janela. Ficou ali parado, olhando para o jardim escuro lá fora. Laura podia ver os ombros dele tremendo. Tenho medo, ele admitiu, a voz quase inaudível. Medo de amá-los e perder de novo. Medo de me aproximar e ser destruído outra vez. Laura se aproximou. A vida não dá garantias, Senhor Rafael. Podemos perder tudo a qualquer momento, mas isso não significa que devemos parar de amar. Significa que devemos amar ainda mais enquanto temos a chance. Rafael se virou para ela, lágrimas finalmente descendo pelo rosto. Como faço isso? Laura sorriu com ternura. Um passo de cada vez. Amanhã, quando acordarem, venha até aqui. Pegue um deles no colo. Só isso. Apenas segure seu filho. Sinta o peso dele nos braços. Olhe nos olhos dele. É assim que começa. E se eu não conseguir, vai conseguir. Porque no fundo, muito no fundo, o Senhor quer. Só está com medo de admitir. Rafael enxugou as lágrimas com as costas da mão. Ficou ali parado, olhando para os filhos dormindo. Depois de um longo silêncio, acenou com a cabeça. Vou tentar. É tudo o que peço. Mas antes, Rafael disse, virando-se para Laura, preciso fazer algo. Preciso abrir aquele quarto. Laura sentiu o coração acelerar. Tinha certeza? Não. Mas você tem razão. Estou preso no passado. E enquanto estiver preso, não posso seguir em frente. Quer que eu vá com você? Rafael pensou por um momento, depois acenou. Por favor, não sei se consigo sozinho. Laura foi buscar Benedita. A governanta, ainda de camisola, ficou chocada com o pedido. Mas quando viu a determinação nos olhos de Rafael, concordou em acompanhá-los. Os três subiram as escadas em silêncio. O segundo andar parecia ainda mais silencioso à noite. Rafael os guiou até o final do corredor, onde uma porta de madeira escura permanecia fechada há 6 meses. Ele tirou uma chave do bolso, a mão tremendo, tanto que mal conseguia encaixá-la na fechadura. Laura tocou seu ombro gentilmente. No seu tempo. Rafael respirou fundo. Girou a chave. O clique da fechadura abrindo ecoou pelo corredor. Ele empurrou a porta devagar. Um cheiro suave de perfume floral invadiu o corredor. Era o perfume de Camila. A luz do corredor iluminou parcialmente o quarto. Rafael entrou primeiro, procurando o interruptor. Quando acendeu a luz, todos ficaram paralisados. O quarto estava exatamente como Camila havia deixado. A cama arrumada, as roupas dela ainda penduradas no closet aberto, os sapatos alinhados, a penteadeira com os perfumes, as joias, as maquiagens, fotos por toda parte. Fotos do casal, fotos da família, fotos da gravidez. Rafael entrou como se estivesse em transe. Caminhou até a cama e tocou o travesseiro dela. Depois foi até a penteadeira. Pegou um dos perfumes e abriu. O cheiro inundou o quarto. Ele fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem livremente agora. Benedita chorava baixinho. Laura mantinha a compostura, mas sentia a garganta apertada. Aquele quarto era uma cápsula do tempo, um portal para um passado de amor e felicidade que havia sido brutalmente interrompido. Rafael abriu uma gaveta da penteadeira. Dentro havia cartas, muitas cartas. Ele pegou uma com mãos trêmulas e reconheceu a letra de Camila. Olhou para Laura, ela escreveu.
Antes de ir para o hospital, ela escreveu: "Quer ler?" Se Laura perguntou suavemente. Rafael assentiu. Abriu a primeira carta. Seus olhos correram pelas palavras e, de repente, seus joelhos fraquejaram. Laura correu para ampará-lo, ajudando-o a sentar na beirada da cama. Benedita pegou a carta que tinha caído de sua mão e começou a ler em voz alta, com voz embargada. "Meu amor, se você está lendo isto, significa que algo deu errado. Significa que não consegui ficar ao seu lado como planejamos. Por favor, não deixe a tristeza consumir você. Sei que a dor será grande. Sei que vai querer desistir de tudo, mas não pode. Nossos filhos precisam de você." Benedita fez uma pausa, a voz falhando. Rafael tinha o rosto entre as mãos, os ombros sacudindo com o choro silencioso. Laura segurou a mão dele, oferecendo apoio. Benedita continuou. "Rafael, meu amor eterno, sei o quanto você me ama. Sei que pensará que a vida acabou sem mim, mas a vida continua, amor. E ela continua naqueles dois pequenos seres que carregamos juntos. Eles são parte de mim, parte de você, parte do nosso amor. Olhe para eles e verá que não perdi tudo. Parte de mim estará sempre ali, nos olhos deles, no sorriso deles, em cada gesto." Rafael levantou o rosto, as lágrimas escorrendo sem parar. "Por favor, continue", ele pediu com voz rouca. Benedita limpou as próprias lágrimas e seguiu lendo. "Não sei seus nomes ainda. Deixei isso para decidirmos juntos quando nascessem. Mas qualquer que seja o nome que escolher, prometo que do céu estarei orgulhosa. Cuide deles, Rafael. Ame-os com a mesma intensidade que me amou. Eles precisarão de você muito mais do que precisaram de mim. Você será pai e mãe. Será o mundo inteiro para eles. E sei que será maravilhoso, porque você sempre foi maravilhoso comigo." Rafael se levantou e caminhou até a janela, tentando controlar a respiração. Laura e Benedita esperaram em silêncio. Depois de alguns minutos, ele voltou. "Tem mais?" perguntou. Laura pegou a gaveta e viu que estava cheia de envelopes. Alguns endereçados aos filhos, outros ao marido. Um deles tinha algo escrito que chamou sua atenção. Para Rafael ler quando sentir que não consegue continuar. "Acho que este aqui é importante", Laura disse, estendendo o envelope. Rafael o pegou com mãos trêmulas e abriu. Dentro havia várias páginas escritas à mão. Ele começou a ler em silêncio, mas depois de algumas linhas começou a ler em voz alta. "Meu amor, se chegou a este ponto, é porque está pensando em desistir. Sei porque te conheço melhor do que você mesmo. Quando as coisas ficam difíceis, você se fecha. Constrói muros e se esconde atrás do trabalho. Mas não pode fazer isso agora, Rafael. Nossos filhos não podem pagar pelo que aconteceu comigo." Ele fez uma pausa, a voz falhando. Laura tocou seu braço, encorajando-o a continuar. "Sei que vai querer culpá-los. Vai olhar para eles e ver a razão pela qual não estou mais aí. Mas, Rafael, eles não escolheram isso. Eu também não. Foi a vida. Foi o destino, foi Deus. Não foram nossos bebês. Eles são inocentes. São vítimas tanto quanto você. E mais do que você, porque pelo menos você teve a chance de me conhecer, de me amar, de ser amado por mim. Eles nunca terão isso. Nunca conhecerão minha voz, meu toque, meu colo. Você vai privar eles também do seu amor?" Rafael desabou. Caiu de joelhos no chão, soluçando de uma forma que parecia rasgar a alma. Laura e Benedita se ajoelharam ao lado dele. Laura o abraçou, deixando que chorasse. Era o choro de 6 meses reprimidos. Era a dor que ele havia tentado enterrar sob camadas de trabalho e negação. Era tudo vindo à tona de uma vez. "Perdoe-me", ele repetia entre soluços. "Camila, me perdoe, perdoe-me." "Ela já perdoou", Laura sussurrou. "Ela sempre perdoou. Agora você precisa se perdoar." Rafael ficou ali no chão, amparado pelas duas mulheres, chorando como não chorava desde criança. O quarto que havia sido lacrado como um túmulo, agora se transformava em um espaço de cura. As palavras de Camila, guardadas por 6 meses, finalmente chegavam a quem precisava ouvi-las. Depois de um longo tempo, Rafael se acalmou. Levantou-se com a ajuda das duas, os olhos vermelhos e inchados, mas algo diferente na expressão. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado dos ombros. "Ela escreveu mais?" ele perguntou. Laura pegou outro envelope. "Este tinha escrito para meus filhos no primeiro aniversário. Guardamos para quando chegar a hora", Benedita sugeriu. Rafael acenou. "Sim, vou ler para eles quando tiverem idade para entender." Ele olhou ao redor do quarto. "Este lugar não pode ficar trancado. Camila odiaria isso. O que quer fazer?"
Laura perguntou. Quero abrir as cortinas. Quero que o sol entre aqui de novo. Quero que este quarto respire. Ele caminhou até as janelas e abriu as cortinas pesadas. A luz da lua entrou, iluminando o quarto de uma forma diferente. E as fotos, Rafael continuou. Quero colocar as fotos de volta pela casa. Quero que meus filhos vejam a mãe deles. Quero que saibam como ela era linda, como ela era especial. Benedita sorriu entre lágrimas. Vou providenciar isso amanhã, seu Rafael. Rafael pegou uma foto da mesa de cabeceira. Era dele e Camila, abraçados, sorrindo. Vou colocar esta no quarto dos meninos, para que eles saibam que são fruto do amor mais puro que já existiu. Laura sentiu os olhos marejarem. Aquela transformação que estava testemunhando era um milagre. O homem frio e distante estava se permitindo sentir novamente. Estava se abrindo para a possibilidade de amar, mesmo com medo, mesmo com dor. Rafael olhou para Laura. Obrigado, se você não tivesse vindo, se não tivesse insistido, eu teria perdido não só Camila, mas também meus filhos. Você não perdeu nada, senhor Rafael. Ainda está tudo aqui. O amor de Camila, a chance de ser pai. Só precisava ter coragem de aceitar. Eles desceram juntos. Rafael parou diante da porta do quarto dos gêmeos, respirou fundo e entrou. Gabriel e Miguel dormiam tranquilos. Ele se aproximou do berço de Gabriel e, pela primeira vez em 6 meses, tocou o rosto do filho. A pele macia, quente, viva, o bebê se mexeu ao toque, mas não acordou. Oi, filho, Rafael sussurrou. Desculpe ter demorado tanto. Desculpe por tudo. Ele fez o mesmo com Miguel. Tocou o rostinho, sentiu o calor da vida pulsando ali. 2 vidas que dependiam dele. 2 vidas que eram tudo o que restava de Camila neste mundo. Amanhã, Rafael disse, virando-se para Laura. Quero passar o dia com eles. Cancele tudo na minha agenda, Benedita. Amanhã serei apenas pai. Benedita sorriu com orgulho. Vou avisar seu escritório agora mesmo. Laura, Rafael chamou quando ela ia sair. Você vai me ensinar. Ensinar como cuidar deles? Não sei nada sobre bebês. Vou ensinar tudo. E vai ver que é mais fácil do que imagina. Basta amar, e se eu não souber amar direito? E se eu estragar tudo? O amor não se estraga quando é verdadeiro, senhor Rafael. E o seu amor por eles é verdadeiro. Sempre foi. Só estava escondido debaixo da dor. Rafael olhou novamente para os filhos. Vou ler o resto das cartas esta noite. Quero conhecer cada palavra que ela deixou. Quer companhia? Laura ofereceu. Não, obrigado. Preciso fazer isso sozinho. Preciso conversar com ela de alguma forma. Laura assentiu. Estarei no meu quarto se precisar. Ela saiu deixando Rafael sozinho com os filhos. Benedita a acompanhou até o corredor. Obrigada, menina. Você fez o que ninguém conseguiu. Trouxe nosso seu Rafael de volta. Não fui eu, dona Benedita. Foram as palavras de Camila. Foram os filhos dele. Eu só ajudei a abrir a porta. As 2 se abraçaram. Depois cada uma foi para seu quarto. Laura deitou, mas não conseguiu dormir. Ficou pensando em tudo o que havia acontecido naquela noite. A abertura do quarto trancado, as cartas, as lágrimas, a transformação de Rafael. Era como testemunhar um renascimento. No quarto que havia ficado fechado por 6 meses, Rafael sentou na cama que um dia dividiu com Camila. Pegou todas as cartas e começou a ler uma por uma. Havia mensagens de amor, conselhos para os filhos, pedidos de perdão, declarações de esperança. Cada palavra era uma carícia, um abraço, um beijo. Camila havia deixado sua essência impressa naquelas páginas. Uma carta chamou especial atenção. Era dirigida a ele, para ser lida quando os meninos completassem 1 ano. Ele hesitou, pensando se deveria esperar, mas decidiu ler. Precisava de todas as palavras de Camila que pudesse ter. Meu amor, nossos bebês estão completando 1 ano. 1 ano desde que nasci no céu e eles nasceram na terra. Espero que este ano tenha sido de amor, de descobertas, de alegrias. Espero que você tenha aproveitado cada momento, cada riso, cada conquista deles. Porque o tempo passa rápido, Rafael, e não volta. Se está lendo isto, significa que conseguiu. Conseguiu ser o pai que eu sabia que seria. Estou tão orgulhosa de você. Amanhã chegou diferente na mansão dos Mendes. Laura acordou com um som que nunca havia escutado naquela casa. Risadas. Risadas de bebês misturadas com a voz grave de um homem. Ela se levantou rapidamente e foi até o quarto dos gêmeos. A cena que encontrou a fez parar na porta. Rafael estava sentado no chão, ainda de pijama.
com Gabriel em um braço e Miguel no outro. Fazia caretas engraçadas e os bebês gargalhavam, esticando as mãozinhas para tocar o rosto do pai. Os olhos de Rafael, embora ainda marcados pela noite de choro, brilhavam com algo que Laura não havia visto antes. Amor. Amor puro e verdadeiro. Bom dia, Laura disse suavemente. Rafael olhou para ela e sorriu. Um sorriso genuíno, que transformou completamente sua expressão. Bom dia. Acordei cedo e não consegui mais dormir. Vim vê-los e bem, acho que eles sentiram falta de mim todos esses meses. Ou talvez eu que senti falta deles. Laura entrou no quarto e sentou-se no chão ao lado dele. Gabriel imediatamente estendeu os bracinhos para ela, mas Rafael o segurou com carinho. Não, campeão. Agora é hora do papai. A palavra papai soou estranha na boca dele, como se estivesse experimentando pela primeira vez. Laura sorriu. Como se sente? Assustado, empolgado, culpado por ter perdido 6 meses, mas principalmente apaixonado. Olhei para eles esta manhã, realmente olhei, e foi como se tivesse visto pela primeira vez. Eles são perfeitos, Laura, absolutamente perfeitos. São sim, e são seus. Rafael beijou a testa de cada um. Camila estava certa em cada palavra daquelas cartas. Ela me conhecia melhor do que eu mesmo. Sabia que eu fugiria, sabia que me fecharia, mas também sabia que no fundo, muito no fundo, o amor venceria, e venceu. Benedita apareceu na porta com olhos arregalados. Ver Rafael ali no chão brincando com os filhos era algo que ela havia sonhado, mas quase desistido de presenciar. Seu Rafael, o café está pronto. Obrigado, Benedita, mas hoje vou tomar café aqui mesmo, com meus filhos. Pode trazer para cá? A governanta sorriu com lágrimas nos olhos. Claro, seu Rafael, já a trago. Os dias seguintes foram de transformação completa. Rafael cancelou reuniões, adiou viagens de negócios e dedicou-se integralmente aos filhos. Laura o ensinou tudo. Como dar mamadeira, como trocar fraldas, como dar banho, como fazer dormir. Rafael absorvia cada ensinamento com atenção de estudante dedicado. No terceiro dia, algo especial aconteceu. Laura estava mostrando como dar papinha para Miguel, quando Gabriel, que estava no carrinho ao lado, começou a chorar. Já instintivamente, Rafael largou o que estava fazendo e pegou o menino no colo. O que foi, filho? O que está incomodando você? Ele checou a fralda, ofereceu água, mas Gabriel continuava chorando. Laura observava, pronta para intervir se necessário, mas Rafael não desistiu. Começou a caminhar pelo quarto, balançando Gabriel suavemente, cantarolando uma música que Camila costumava cantar. E milagre dos milagres, Gabriel se acalmou. Encostou a cabecinha no ombro do pai e soltou um suspiro longo. Rafael olhou para Laura com olhos brilhantes. Ele parou de chorar. Eu consegui fazer ele parar de chorar. Conseguiu sim. Viu? Você nasceu para isso. Rafael abraçou o filho com mais força, beijando o topo da cabecinha. Perdoa o papai pequeno. Perdoa por ter demorado tanto para te conhecer. Laura sentiu um nó na garganta. A transformação estava completa. O homem frio e distante havia dado lugar a um pai amoroso e dedicado. As mudanças na casa eram visíveis. As fotos voltaram para as paredes. A foto de Camila grávida agora ocupava lugar de destaque na sala. O perfume dela voltou a ser usado. Apenas algumas gotas no quarto dos gêmeos, para que de alguma forma sentissem a presença da mãe. O quarto que esteve trancado foi aberto. As cortinas escancaradas, as janelas abertas. A vida voltou a circular naquele espaço. Rafael decidiu levar os filhos ao escritório. Queria apresentá-los aos funcionários, mostrar ao mundo que era pai. Laura o ajudou a preparar tudo. Arrumou os bebês com roupinhas combinando, azul claro com detalhes brancos. No escritório, a reação foi de choque. O presidente da empresa, sempre sério e fechado, chegou carregando 2 bebês no colo. Os funcionários se reuniram curiosos. Rafael apresentou cada filho com orgulho. Este é Gabriel e este é Miguel, meus filhos. Peço desculpas por ter estado ausente ultimamente. Estava passando por um momento difícil, mas agora estou de volta. E quero que todos conheçam o motivo pelo qual trabalho, pelo qual luto todos os dias. É por eles. A equipe aplaudiu emocionada. A secretária, Dona Marta, que trabalhava com Rafael há 15 anos, se aproximou com lágrimas nos olhos. Que alegria ver o senhor assim, seu Rafael. Camila ficaria tão feliz. Rafael sorriu, os olhos também marejados. Ficaria sim.
Ela sempre quis que eu fosse um pai presente. Demorei para entender, mas agora entendo. Durante a reunião, Miguel começou a chorar. Antes, Rafael teria entregado o bebê para alguém e continuado a reunião. Mas não mais. Ele pegou o filho no colo e continuou falando sobre os números da empresa, enquanto balançava Miguel suavemente. Os executivos ficaram surpresos, mas também tocados. Era uma demonstração de humanidade que nunca haviam visto no chefe. Laura acompanhava tudo de longe, cuidando de Gabriel. Sentia orgulho daquele homem que havia se permitido quebrar para poder se reconstruir melhor. À noite, de volta à mansão, Rafael reuniu Laura e Benedita na sala. Tinha algo importante a dizer. Quero agradecer vocês duas. Benedita, você ficou firme quando tudo desmoronou. Manteve esta casa funcionando quando eu estava perdido demais para fazer qualquer coisa. E Laura, você chegou como um anjo. Abriu meus olhos para o que eu estava perdendo. Me deu coragem para enfrentar a dor e encontrar o amor do outro lado. Benedita enxugou as lágrimas. Foi um prazer, seu Rafael. Ver o senhor feliz de novo é tudo que eu queria. Rafael olhou para Laura. Tenho um pedido a fazer. Quero que você seja a madrinha dos meninos. Quero oficializar o que já é verdade. Você faz parte desta família. Laura ficou sem palavras por um momento. Depois sorriu emocionada. Seria uma honra enorme. E você, Benedita, continuou Rafael, quero que saiba que não é apenas uma funcionária. É parte desta família também. É a avó que meus filhos têm. Benedita soluçou e abraçou Rafael. Era a primeira vez que ele demonstrava afeto por ela em 6 meses. Era como se o coração dele tivesse descongelado completamente. Nos dias seguintes, Rafael estabeleceu uma nova rotina. Trabalhava de casa parte do tempo. Participava ativamente da rotina dos filhos. Acordava cedo para dar a primeira mamadeira, dava banho à noite e colocava para dormir. E a cada dia descobria algo novo sobre Gabriel e Miguel. Descobriu que Gabriel era mais tranquilo, gostava de ficar observando tudo ao redor com olhos curiosos. Miguel era mais agitado, sempre querendo atenção, sempre sorrindo. Um tinha uma covinha na bochecha esquerda, igual a de Camila. O outro tinha as mãos grandes, prometendo crescer alto como o pai. Uma tarde, Rafael estava no jardim com os gêmeos quando teve uma ideia. Chamou Benedita e Laura. Quero fazer uma festa de batizado para eles. Quero celebrar a vida, celebrar a família. Quero que todos vejam como sou abençoado. Laura sorriu. É uma ideia linda. E quero fazer aqui no jardim. Com flores, muitas flores. Camila amava flores. Girassóis eram seus favoritos. Vou providenciar tudo, Benedita disse animada. Os preparativos começaram. Rafael participou de cada detalhe. Escolheu as cores, os enfeites, a comida. Queria que fosse perfeito. Queria que fosse uma celebração da vida depois da tempestade. Uma noite, enquanto colocava os gêmeos para dormir, Rafael percebeu algo. Gabriel estava olhando fixamente para ele. De repente, o bebê esticou a mãozinha e tocou o rosto do pai. Rafael pegou a mãozinha pequena e beijou. Eu te amo, filho. Amo você e seu irmão mais do que tudo neste mundo. E prometo que nunca mais vou me afastar. Prometo que vou estar aqui para cada momento. Para cada riso, cada choro, cada conquista. O papai está aqui agora. E vai ficar para sempre. Miguel, no berço ao lado, fez um barulhinho como se concordasse. Rafael riu e beijou os dois novamente. Depois sentou na poltrona entre os berços e pegou uma das cartas de Camila. Tinha virado um ritual. Toda noite, depois de colocar os meninos para dormir, lia uma carta. Era sua forma de manter Camila presente, de honrar a memória dela. Naquela noite, a carta dizia algo que o tocou profundamente. Camila pedia que ele não vivesse no passado, mas que construísse um futuro, que fosse feliz novamente, que se permitisse amar outra vez, que encontrasse alguém que amasse os meninos como ela teria amado. Rafael dobrou a carta e olhou para os filhos dormindo. Ainda não estava pronto para pensar nisso. O amor por Camila ainda era muito forte, mas sabia que um dia, talvez, poderia abrir o coração novamente. Por enquanto, tinha seus filhos. E isso era mais do que suficiente. O dia do batizado amanheceu ensolarado e quente, como se o próprio céu celebrasse a transformação daquela família. O jardim da mansão estava irreconhecível. Girassóis por toda parte, mesas decoradas com toalhas brancas e azuis, balões flutuando suavemente com a brisa. Amigos e familiares começaram a chegar desde cedo.
Rafael estava no quarto dos gêmeos, ajudando Laura a vesti-los. As roupinhas brancas de batizado ficaram perfeitas. Gabriel e Miguel pareciam dois anjinhos. Rafael os olhava com um amor tão intenso que Laura sentia o coração apertar de emoção. Camila estaria tão orgulhosa deles, Laura disse suavemente. Rafael sorriu. Os olhos, marejados. Está orgulhosa. Tenho certeza. Sinto a presença dela aqui, nesta casa, nestes meninos. Ela nunca foi embora realmente. O batizado foi lindo. O padre, um homem idoso que conhecia a família há anos, conduziu a cerimônia com palavras de esperança e amor. Quando chegou o momento dos padrinhos, Rafael chamou Laura à frente. Ela pegou Gabriel nos braços enquanto Rafael segurava Miguel. Laura Santos, você aceita ser madrinha de Gabriel e Miguel, guiá-los na fé e no amor, ser presença constante em suas vidas? Aceito de todo o coração, Laura respondeu com voz emocionada. Os convidados aplaudiram. Benedita, que estava na primeira fileira, chorava de alegria. Quando a cerimônia terminou, todos se dirigiram para o jardim onde a festa continuaria. Rafael fez questão de circular com os filhos no colo, apresentando-os a cada convidado. Parentes que não via há meses ficaram chocados com a transformação. O homem amargo e fechado havia dado lugar a um pai radiante e amoroso. Durante a festa, a irmã de Rafael, Helena, se aproximou com lágrimas nos olhos. Ela havia ficado preocupada com o irmão nos últimos meses, vendo-o se afundar em trabalho e tristeza. Rafa, que mudança incrível! Você está irreconhecível. Rafael sorriu. Tive ajuda. Muita ajuda. Ele olhou para Laura, que estava conversando com Benedita. Aquela mulher me salvou, Helena. Me mostrou que eu estava perdendo o mais importante por medo de sentir dor. A dor faz parte, Rafa, mas o amor também. E o amor sempre vence no final. As palavras da irmã ecoaram em Rafael. Eram quase as mesmas que Camila havia escrito em uma das cartas. O amor sempre vence, mesmo quando parece impossível, mesmo quando a escuridão parece eterna, o amor encontra um caminho. A festa seguiu alegre. Houve música, comida, risadas. As crianças presentes brincavam no jardim enquanto os adultos conversavam. Era um cenário de felicidade pura, algo que aquela casa não via há muito tempo. No fim da tarde, quando os convidados começaram a ir embora, Rafael pediu que Laura e Benedita ficassem. Tinha algo importante a mostrar. Levou as duas até o quarto que havia sido de Camila. Agora, transformado em um espaço de memórias felizes, não mais de dor. Quero mostrar algo que encontrei ontem, Rafael disse, pegando uma caixa de madeira da estante. Abriu a caixa e revelou um álbum de fotos. Mas não era um álbum comum. Camila havia feito um álbum para cada filho. Um para Gabriel, outro para Miguel. Cada página tinha uma foto dela, com uma mensagem escrita à mão. Rafael abriu o primeiro álbum. A primeira página tinha uma foto de Camila grávida, sorridente, com as mãos na barriga. A mensagem dizia: Gabriel, meu filho amado, esta é sua mãe. Mesmo que não possa estar aí fisicamente, estarei sempre em seu coração. Seja corajoso, seja gentil, seja feliz. E saiba que foi profundamente desejado e amado desde antes de nascer. Laura e Benedita choravam. Rafael continuou virando as páginas. Havia fotos de Camila em vários momentos, cada uma com uma mensagem diferente. Conselhos, declarações de amor, sonhos que tinha para o filho. Vou ler estas mensagens para eles quando crescerem, Rafael disse. Quero que saibam quem era a mãe deles. Quero que sintam o amor dela, mesmo sem tê-la conhecido. É lindo, seu Rafael, Benedita disse entre lágrimas. Rafael fechou o álbum e olhou para as duas mulheres que o haviam ajudado a renascer. Camila deixou uma última carta. Uma carta que descobri hoje de manhã. Era para ser lida no batizado dos meninos. Ele pegou um envelope e abriu com cuidado. Começou a ler em voz alta. Meu amor, se está lendo isto, é porque o batizado dos nossos filhos aconteceu. Que alegria imaginar este dia. Nossos bebês recebendo as bênçãos, cercados de amor e família. Espero que você esteja feliz, Rafael. Espero que tenha superado a dor da minha partida e encontrado alegria novamente em ser pai. Se não encontrou ainda, por favor, encontre. Por mim, por eles, por você. Rafael fez uma pausa, a voz embargada. Continuou. Quero que saiba que não há culpa. Não de você, não dos meninos, de ninguém. A vida às vezes é injusta, mas também é bela. E você tem 2 motivos lindos para encontrar a beleza de novo.
Gabriel e Miguel são meu maior legado. São a prova de que nosso amor era real, era forte, era eterno. Cuide deles como sei que é capaz. Ame-os como me amou e não tenha medo de ser feliz novamente. Eu estou em paz. Estou vendo vocês de algum lugar lindo. Estou sorrindo. Sempre estarei sorrindo quando olhar para você e nossos filhos. Rafael parou incapaz de continuar. Laura pegou a carta de suas mãos e terminou de ler. E para quem quer que esteja ajudando você neste momento, quero agradecer. Obrigada por cuidar da minha família. Obrigada por trazer luz quando só havia escuridão. Obrigada por não desistir do Rafael quando ele desistiu de si mesmo. Vocês são anjos em forma humana e terão para sempre minha gratidão e meu amor. O silêncio que seguiu foi cheio de emoção. Rafael abraçou Laura e Benedita, as três pessoas chorando juntas, unidos pela dor que haviam superado e pelo amor que havia vencido. Depois de um momento, Rafael se afastou e enxugou as lágrimas. Camila tinha razão em tudo, em cada palavra, em cada conselho. Ela me conhecia melhor do que eu mesmo e me amou o suficiente para deixar um mapa de volta à vida. Laura sorriu através das lágrimas. E você foi corajoso o suficiente para seguir este mapa. Não teria conseguido sem você. Sem vocês duas. Naquela noite, depois que todos foram embora e a casa voltou ao silêncio, Rafael sentou no jardim com os gêmeos. As estrelas brilhavam no céu, e ele apontava para elas contando histórias aos filhos que mal conseguiam manter os olhinhos abertos. Veem aquela estrela ali, a mais brilhante. Aquela é a mamãe de vocês. Ela está lá em cima, olhando por nós, protegendo a gente. E ela é linda, assim como vocês. Gabriel bocejou e Miguel se aconchegou mais nos braços do pai. Rafael os beijou e decidiu colocá-los para dormir. Subiu as escadas cantarolando a música que Camila costumava cantar. No quarto, enquanto arrumava os meninos nos berços, Rafael teve uma revelação. Olhou para seus filhos e percebeu que eles não eram a razão pela qual perdeu Camila. Eram a razão pela qual ela continuava viva. Cada sorriso, cada gesto, cada olhar trazia um pedaço dela de volta. Camila não havia partido completamente. Estava ali naqueles dois pequenos seres que carregavam seu DNA, sua essência, seu amor. Obrigado. Ele sussurrou olhando para o céu através da janela. Obrigado por me dar eles. Obrigado por me deixar estas mensagens. Obrigado por me amar o suficiente para me preparar para seguir sem você. Vou cuidar bem deles, prometo. Vou amá-los todos os dias como você queria. E vou ser feliz de novo por mim, por eles e por você. Uma brisa suave entrou pela janela, como se fosse uma resposta. Rafael sorriu e fechou a janela delicadamente. Saiu do quarto e foi até o que havia sido o quarto de Camila. Sentou na cama e pegou a última carta que ainda não havia lido. Estava marcada para Rafael quando encontrar paz. Abriu com mãos firmes agora não mais trêmulas. Leu em silêncio, cada palavra penetrando fundo em seu coração. Camila lhe dava permissão para seguir em frente, para amar novamente, para ser feliz. Dizia que o amor dele seria eterno, mas que isso não significava que ele devia parar de viver. Pedia que fosse um exemplo de superação para os filhos, que lhes ensinasse que a dor pode ser transformada em amor. Rafael dobrou a carta e a guardou junto com as outras. Levantou-se e olhou ao redor do quarto. Não era mais um mausoléu. Era um espaço de memória feliz. Decidiu que transformaria aquele quarto em algo útil. Talvez um espaço de leitura, onde poderia contar histórias para os meninos sobre a mãe deles. Ou talvez um escritório onde trabalharia de casa para estar mais perto dos filhos. Nos meses seguintes, a transformação continuou. Gabriel e Miguel cresciam saudáveis e felizes. Rafael era um pai presente, amoroso, dedicado. A empresa continuava próspera, mas agora ele havia encontrado equilíbrio entre trabalho e família. Laura permaneceu como babá e madrinha, tornando-se parte essencial daquela família reconstruída. Benedita, a governanta que nunca desistiu, via com orgulho a casa cheia de vida novamente. Um ano depois da tragédia, Rafael organizou uma pequena cerimônia no jardim. Apenas ele, Laura, Benedita e os gêmeos. Era para honrar a memória de Camila. Plantaram um girassol, a flor favorita dela, e Rafael leu uma das cartas em voz alta. Camila, obrigado por tudo, por ter me amado, por ter me dado estes dois tesouros, por ter me deixado um caminho de volta à vida. Hoje, um ano depois, posso dizer que encontrei paz, encontrei alegria novamente.
E é tudo graças a você, ao seu amor que continua vivo em cada canto desta casa, em cada sorriso dos nossos filhos. Naquele momento, algo mágico aconteceu. Gabriel, que estava no colo de Laura, estendeu os bracinhos para o pai e disse sua primeira palavra: Papai. Rafael o pegou no colo, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Miguel, não querendo ficar para trás, repetiu: Papai. Era a confirmação de que tudo havia valido a pena. A dor, as lágrimas, a coragem de enfrentar o passado. Tudo levou àquele momento perfeito onde dois meninos chamavam pelo pai pela primeira vez. A história da família Mendes se tornou exemplo. Uma história de dor transformada em amor, de luto transformado em vida, de escuridão transformada em luz. Rafael aprendeu que o amor verdadeiro nunca termina, apenas se transforma. E que a maior honra que podia fazer a Camila era viver plenamente, amar profundamente e ser feliz. E foi exatamente isso que fez. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história de Rafael, Laura, Gabriel e Miguel tenha tocado seus corações tão profundamente quanto tocou o nosso ao criá-la. Esta jornada nos mostrou que, mesmo nas horas mais sombrias, o amor tem o poder de iluminar nosso caminho de volta à vida. Se esta história de superação, perdão e renascimento emocional os inspirou, convidamos vocês a se inscreverem em nosso canal para não perderem as próximas narrativas que preparamos com tanto carinho. Deixem um like se acreditam no poder transformador do amor e compartilhem nos comentários suas próprias histórias de superação. Cada comentário, cada curtida, cada inscrição nos motiva a continuar trazendo histórias que celebram a força do coração humano. Para acessar nossa playlist especial com outras narrativas igualmente emocionantes, cliquem no link à esquerda da tela. Todos os dias, trazemos novas histórias que exploram a profundidade das emoções humanas e a capacidade infinita que temos de recomeçar. Não percam nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para encontrá-los novamente e ler suas mensagens nos comentários. Até a próxima história. E lembrem-se sempre: o amor cura até o que parece impossível de ser curado.